Recentemente, eu, Guilherme, resolvi compartilhar a minha estratégia de investimentos em Bitcoin. Muita gente não gostou, pois gostaria de investir também em altcoins. E se eu te falar que a melhor equipe de trading do Brasil disponibiliza uma estratégia que pode potencializar a sua carteira com altcoins? É isso mesmo, potencializar. Digo mais, a minha equipe está 100% focada em trazer as criptomoedas certas nos momentos ideais e 100% de automação. É isso mesmo, você não precisa fazer nada. Na verdade, uma coisa, clicar no botão aqui embaixo para saber mais. Agora vamos falar sobre mercado, afinal o Bitcoin ficou aí lateralizando, nessa região dos 22 mil e poucos dólares ao longo de 4 dias, baixíssima volatilidade e como a matéria do Valor Econômico diz, baixa volatilidade é sinônimo de forte oscilação à frente. No caso do Bitcoin, quando as coisas estão muito calminhas, o mercado está muito tranquilo, vem bomba pela frente. Pode ser uma explosão para cima ou uma explosão para baixo. Mas geralmente é um movimento violento. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a probabilidade dessa explosão vir para baixo é significativa. Então a gente tem que ficar muito espertos e eu vou explicar o motivo. Bem, nessa matéria aqui eles começam falando sobre essa primeira queda que a gente teve até a casa dos 22.300 dólares, devido àquela crise que eu falei no vídeo anterior da Silvergate, do banco Silvergate, que gerou esse caos, essa queda no mercado cripto. E aí, um analista de mercado diz que hoje se inicia o 4º dia no qual o Bitcoin tem uma oscilação menor do que 1%, ou seja, quase nenhuma volatilidade. Esse não é o comportamento natural do ativo e sempre precede um estouro de volatilidade. Se o estímulo para isso for vir da macroeconomia, provavelmente virá no dia 14, quando os dados da inflação americana serão divulgados. A gente sabe como a inflação, os juros dos Estados Unidos estão influenciando fortemente no mercado de risco, onde se inclui o Bitcoin. Então, dia 14, o bicho pode pegar, talvez até antes disso, já que hoje o Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, já fez um pronunciamento falando coisas negativas para o mercado de risco e também, no caso, para o Bitcoin. Estou me referindo a essa notícia aqui. Bolsas em Nova York recuam com comentários de Powell. Não só em Nova York, na Europa também, as bolsas caíram devido ao pronunciamento dele, que afirmou que mais altas de juros serão necessárias. Isso fez, inclusive, com que o dólar subisse de valor. Então, o dólar valorizou. Isso é ruim para o Bitcoin, O Bitcoin tem uma queda em comparação ao dólar, que é o que vocês estão observando no dia de hoje, podendo fazer com que o Bitcoin rompa suportes relevantes e tenha uma tendência maior de queda. Lá na frente a gente vai falar sobre gráfico de preço. Vou passar para a próxima notícia, que fala que o preço do Bitcoin entra em fase de transição de acordo com a análise on-chain do BTC. Nessa matéria, eles mencionam algo ligado ao que eu falei para vocês com relação ao mercado americano. O preço do Bitcoin é altamente reativo às taxas de juros e ao índice do dólar americano. Duas coisas que a gente viu de forma negativa na matéria anterior. O Powell falando que deve continuar subindo a taxa de juros e o dólar também subindo de valor. Ambos vêm pressionando negativamente os ativos de risco desde o ano passado. A melhor maneira de o Bitcoin resistir à pressão dos vendedores a descoberto é a entrada no mercado de novos compradores. Então, a gente está vendo que o pessoal que está comprado há mais tempo está aproveitando as pequenas subidas de preço para realizar a venda. O que a gente precisa para romper essas barreiras são novos compradores, dinheiro novo no mercado, como acontece em todo bull market, em todo mercado de alta. Pessoas se interessam e começam a entrar. E é justamente aqui que a gente tem um problema. O gráfico abaixo mostra a métrica de entrada de liquidez no mercado. Vocês vão perceber que essa linha rosa aqui mostra a média dessa entrada nos últimos 30 dias. E ela está subindo. Ela subiu 34% desde o início do ano. Mas quando olhamos para essa linha azul, que fala sobre a média no ano, você percebe que esse fluxo está reduzindo, ele está caindo com relação ao que a gente teve ao longo lá de 2022, 2021. Então isso é preocupante. Somente no curtíssimo prazo a gente está tendo um fluxo maior. Cadê o fluxo de dinheiro? Por que mais pessoas não estão injetando dinheiro no mercado cripto?
O consenso geral entre os analistas é que a capacidade de incorporar nova liquidez ao mercado cripto foi prejudicada por uma repressão dos reguladores dos Estados Unidos aos bancos que fornecem serviço de criptomoedas. Entre esses bancos, entre esses fundos que permitem a entrada de capital tradicional para dentro do Bitcoin, nós temos a famosa Grayscale. E ela está numa briga com a SEC, a CVM dos Estados Unidos. O que está acontecendo para essa briga rolar até hoje? A Grayscale vem há muito tempo tentando lançar um ETF de Bitcoin, um fundo que permita aos investidores do mercado tradicional comprarem Bitcoin como se fosse ação, né? Ou seja, uma facilidade enorme. Vai lá, pega 0,5% de um fundo de aposentadoria, 0,5% de um fundo qualquer de investimento e compra a coisa real, o Bitcoin de verdade e não algo atrelado ao Bitcoin. E a SEC vive embarreirando, vive proibindo que isso aconteça por diversas desculpas esfarrapadas. Ela permitiu esse ETF para futuros de Bitcoin, ou seja, um mercado extremamente especulativo e que, na visão dela, é negativo para o preço do Bitcoin, mas não para um ETF de Bitcoin real, que poderia fazer com que um fluxo rápido de entrada de dinheiro no mercado realmente se convertesse para o Bitcoin, para coisa real, ajudando num pump enorme de preço. Na minha visão, a SEC está boicotando uma possível alta do Bitcoin quando o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, mudar a sua tendência de aumento de taxa de juros para queda da taxa de juros. Isso faria com que um fluxo enorme de dinheiro do mercado tradicional migrasse para dentro das criptomoedas, né? Para o mercado de risco em geral, mas a gente sabe que em criptomoedas o pump, né, a subida é muito mais violenta e quando tem a subida violenta atrai ainda mais dinheiro de investidores do varejo. Ao contrário do último pump que a gente teve, que levou aí o mercado cripto para cima de $1 trilhão, um próximo pump dessa magnitude levaria para, quem sabe, $10 trilhões. Então, é algo muito arriscado para governos que não conseguem controlar esse ativo. Qual a forma de você controlar? Fecha as portas. Não permite que esse dinheiro consiga entrar no mercado cripto de forma tão fácil. Então, se é proibido ter um ETF de Bitcoin, vai ser muito mais complicado para esses fundos de investimento americanos, esses fundos de pensão, esses fundos de aposentadoria, comprarem Bitcoin. É necessário um processo muito mais complicado, é necessário que sejam investidores muito mais qualificados para realizar compra de Bitcoin. E dessa forma, o governo americano consegue embarrear essa alta dos criptoativos. Ela acontece, mas não com a mesma magnitude que aconteceria caso fosse muito fácil para o mercado tradicional comprar Bitcoin, ter exposição ao Bitcoin, como tem, por exemplo, ao mercado acionário. Agora, está na justiça, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A matéria explica aqui que a batalha legal será diante de um painel de 3 juízes em Washington e tem grandes implicações para a indústria cripto, porque pode abrir caminho para ETFs semelhantes, alimentando uma grande expansão do mercado, tornando ainda mais fácil para os investidores, pessoa física, apostarem no sucesso ou fracasso de ativos digitais. É justamente o que a SEC está tentando impedir e o que os juízes aqui vão avaliar se isso é justo ou não. Um resultado favorável à Grayscale aqui pode fazer com que o preço do Bitcoin e de outros criptoativos disparem, porque é muito óbvio o que vai acontecer. Esse fluxo de dinheiro vai entrar pesado na hora que o Banco Central dos Estados Unidos reverter a tendência na taxa de juros. Então fiquem ligados nessa disputa entre Grayscale e SEC lá nos Estados Unidos.